Chegou ao destino no Porto de Santos o último trem Vaca Verde. Isso representa a morte anunciada para os antigos trechos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e da Sorocabana? Eu sou Átila Almada, pesquisador da Memória Ferroviária Paulista. Você está no canal da Almada Consultoria, na playlist Histórias e Memórias. E hoje você vai descobrir comigo por que o fim de um trem cargueiro pode ser tão emblemático. Antes de mais nada, vamos conhecer o que era o trem Vaca Verde, que, aliás, recebeu este apelido, sim, porque Vaca Verde não era o nome dessa composição. Recebeu este apelido porque, segundo o pessoal da ferrovia, era um trem lento que parava muito, empacava o tráfego, daí o apelido Vaca, e verde, pela cor com a qual eram pintados os seus vagões. O Vaca Verde era um trem contratado pela companhia Votorantim para transportar celulose da planta fabril em Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul, até o Porto de Santos, em São Paulo. Este longo trajeto fazia com que esta composição passasse por várias linhas anteriormente operadas por outras empresas ferroviárias, já que enquanto Vaca Verde ele operou apenas nas mãos da América Latina Logística, da LL e da Rumo. Um trem de bitola métrica. Bitola é aquela distância que existe entre os trilhos, no caso, esta distância de 1 metro. Muito bem, vamos entender o trajeto do Vaca Verde. Ao partir de Três Lagoas, o Vaca Verde descia até Bauru, no estado de São Paulo. O trecho Três Lagoas-Bauru era feito pelo antigo leito da Nobe, a estrada de ferro noroeste do Brasil, que começava a Nobe, em Bauru, e seguia até Corumbá, norte do Mato Grosso do Sul. Descendo de Bauru, o trem entrava no ramal de Bauru da Sorocabana, estrada de ferro Sorocabana, que começou no século XIX, e do ramal de Bauru seguia até Rubião Júnior. Em Rubião Júnior, este trem adentrava na linha tronco, ou seja, a linha principal da Sorocabana, vindo passar por Sorocaba e chegando até a cidade de Mairinque. Em Mairinque, ele entrava então no chamado corredor de exportação. Este corredor de exportação, apesar de originalmente da Sorocabana, a chamada linha Mairinque-Santos, sofreu algumas modificações depois da estatização e do tempo da FEPASA e passou a operar com praticamente 90% dos trens que fazem o tráfego para o porto. Existe a descida da MRS Logística via Paranapiacaba, via Cremalheira, mas o tráfego é muito menor se comparado ao tráfego do corredor de exportação, em que descem VLI, Rumo Logística e MRS, tanto em trens de bitola métrica quanto larga, já que todo corredor de exportação tem bitola mista, ou seja, tem uma comutabilidade de trilhos. Então, pelo corredor de exportação, o Vaca Verde chegava até Santos. Aqui tem uma foto do Vaca Verde que eu tirei na estação de Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, em 2012. Claro que eu não imaginava que um pouco menos de 10 anos depois, já que a foto é de julho, eu estaria aqui para falar do fim desse trem. Bom, por que ele pode representar, então, a morte da Noroeste do Brasil e a morte da Sorocabana? Ambas as ferrovias já não carregam mais passageiros há mais de 20 anos. No caso da Noroeste, há quase 30. O trem que trafegava pela via da Noroeste era o chamado Trem do Pantanal. Lembram lá da música do Paulo Simões e do Geraldo Roca, que o Almir Sater gravou? Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que este é o melhor caminho para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra? Muito bem. O trem do Pantanal ele partia de Bauru rumo a Corumbá, então ele corria todo o trajeto da Nobe e fazia múltiplas paradas. Era uma viagem que durava mais de um dia, e se eu não me engano cerca de 30 horas. Quem lembra exatamente a duração desse trem, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas era um trem que demorava bastante porque fazia várias paradas e servia como base da economia do povo que vivia, obviamente, ao lado da linha, que usava o trem como meio de transporte porque era mais barato, mas também para mercar, para vender aquilo que produziam, comida, artesanato, enfim. O fim do trem do Pantanal, em 1994, deixou muitas cidades do seu trajeto marginalizadas. A partir daí, obviamente, o patrimônio material já começou a sofrer uma depredação muito forte, no sentido de estações, vilas ferroviárias e também de material rodante de passageiros. Os carros azul claros da rede ferroviária federal, né, de primeira, segunda classe, restaurantes, bagageiros, enfim, que não mais utilizados, foram sendo encostados nos pátios e abandonados. Mas a linha para cargas continuava
relativamente ativa. O mesmo aconteceu com a linha da Sorocabana. Embora os trens da Sorocabana, e aí já sob as mãos da FEPASA, tenham parado de circular um pouco depois que os trens na linha da NOB. Na linha da Sorocabana, essa interrupção se deu em janeiro de 1999, por toda a linha tronco da Sorocabana. O ramal de Bauru ele já não circulava mais passageiros, ele só circulava cargas, uma vez que, na gestão FEPASA, o transporte entre São Paulo e Bauru era feito pelos trens de bitola larga, pelos trens da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então, a linha da Sorocabana também era uma linha que só circulava cargas. Só que a linha da Sorocabana foi sofrendo algumas retaliações, algumas diminuições ao longo do tempo. Por quê? No ano de 2011, os trens de carga, então já na mão da ALL, deixaram de circular na zona urbana de São Paulo. Havia aí um conflito de tráfego com a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que era a dona, que é ainda a dona do trecho entre São Paulo e Mairinque, já que a CPTM trafegava com uma maior quantidade de trens em bitola larga e os cargueiros da LL naquela região eram de bitola métrica e a CPTM quis unificar a bitola, né, apenas para larga. Claro que há outras questões envolvidas, questões políticas, enfim, mas não é o assunto desse vídeo, então eu faço apenas um resumo aqui. Os trens pararam de circular, mesmo os cargueiros, entre São Paulo e Mairinque, em 2011. Até Amador Bueno circula CPTM, o trecho Amador-Mairinque completamente abandonado. O trecho Rubião Júnior, Presidente Epitácio, foi sendo progressivamente desativado. Eu me lembro de que eu estive em 2010 em Presidente Epitácio, já não circulava mais nada, mas em Presidente Prudente ainda tinha ali alguma circulação, hoje já não tem mais. Então o trecho da Sorocabana que sobreviveu graças ao Vaca Verde era o trecho Mairinque, de onde esse trem chegava de Santos e por onde ele descia para Santos, até Rubião Júnior, cidade no qual esse trem ingressava no ramal de Bauru para subir para Três Lagoas, ou cidade na qual ele saía do ramal de Bauru para descer para Santos. Esse trecho, Mairinque e Rubião Júnior, desativado. O fim do Vaca Verde coloca um ponto final no tráfego da linha tronco da estrada de ferro Sorocabana. As estações já estão depredadas, o material rodante também. Existem algumas iniciativas de preservação de municípios para estações, algumas transformadas em museus, centros culturais, bibliotecas, e preservação do material rodante. Existe com galhardia, com um trabalho excepcional, o movimento de preservação ferroviária da Sorocabana, que está sediado na estação Paula Souza, em Sorocaba, a estação que pertencia à estrada de ferro elétrica Votorantim, que é bem pertinho do leito da Sorocabana, da estação do município. Lá eles têm, aí sim, preciosidades do material rodante de toda a história da Sorocabana, incluindo a locomotiva 58, uma locomotiva a vapor com 130 anos de idade, restaurada e plenamente funcional. No que tange a Noroeste, a coisa é um pouquinho mais complicada. Há a preservação de algumas estações, porém, o material rodante é muito mais difícil. Existe uma locomotiva a vapor e alguns carros de passageiros de madeira na Gare de Bauru. Ali o pessoal do Museu Ferroviário do Interior Paulista cuida desse material, só que a Rumo cortou as chaves de linha, né, cortou os desvios do pátio, então esse trem, mesmo de maneira turística e num trajeto curto, não pode circular mais. Portanto, na noroeste do Brasil, a preservação de material rodante é bastante mais complicada, até por se tratar aí de rede ferroviária federal, espólio, bom, assim como nas outras, mesmo na Sorocabana, questão de DENIT, aquela coisa que todo mundo sabe que está apodrecendo, mas um joga para o outro, ninguém é dono de nada e de ninguém, e assim ficamos. A Noroeste ainda tem tráfego. Os trens de vergalhões metálicos circulam entre Bauru e Corumbá, né? Fazem a ida e a volta. Porém, toda essa chamada Malha Oeste, que inclui tanto a linha da Sorocabana quanto a linha da Noroeste, vai ser devolvida pela Rumo. A Rumo teria a concessão da Malha Oeste até 2029. Foi uma concessão feita por 30 anos, mas eles desistiram desta linha e vão devolvê-la para o governo federal neste ano de 2022. Então, 7 anos antes do vencimento da concessão, a linha será devolvida. Existe um projeto de relicitação para 2023. Fala-se interessados, mas fala-se muito, sabe-se pouco. E o que se sabe até agora é que esse tráfego vai parar, obviamente com a devolução da malha,
mesmo o trem de Vergalhões deixa de circular. Esperamos que em 2023 já comecem efetivamente os novos interessados, para que o que restou, pelo menos do leito, da linha, não seja completamente destruído, como foi de outras ferrovias, e aí seria uma morte anunciada, mais uma morte ferroviária dentro do Brasil. Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouco melhor os impactos do fim do Vaca Verde, e fica aqui a minha torcida para que pelo menos essa linha se preserve, para que haja interessados na Malha Oeste, e para que iniciativas de cuidado do material ferroviário, sejam estações, seja material rodante, iniciativas de promoção da memória, existam sempre e em maior número. Você pode ver mais fotos do Vaca Verde e de outros trens aqui do estado de São Paulo no Instagram, @memoriaferroviaria.sp. Aproveite para inscrever-se aqui no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.